Senhor Ricardo, durante quanto tempo o senhor trabalhou para dar conforto para eles? Trabalhei minha vida inteira. E depois que o senhor separou de Cláudia, os senhores mantiveram contato? Como eu já disse, sim. Nos falávamos pouco, mas falávamos. Sim, e durante essas conversas, alguma vez falaram sobre reatar? Durante muito tempo, nem se tocou nesse assunto. Mas nos últimos 6 meses, as coisas mudaram. O que mudou entre vocês? Nós voltamos a ficar juntos. Passamos algumas noites juntos, mas eu sempre levantava bem cedo para ninguém me ver. E os seus filhos sabiam desses encontros? Só depois de muito tempo. Eu e a Cláudia mantivemos segredos durante muito tempo. Nem meus filhos, nem meus familiares e nem meus amigos. E qual foi a reação deles quando eles souberam? Eles ficaram revoltados. A família da Cláudia sempre foi contra mim. E o Danilo ameaçou sair de casa se eu voltasse a morar com eles. Eu acho que foi por isso que a Cláudia me enrolava. O senhor pode ser mais claro? A Cláudia, Você jura que volta pra mim? ela dizia que ia voltar, Prometo. mas depois voltava atrás. Ela sempre adiava as decisões. O meu limite foi a viagem de Santos. Como assim? Eu propus para Cláudia para que fôssemos no feriado para Santos, que era uma cidade que ela amava. Por que a gente não aproveita esse feriado e vai viajar com toda a família pra nossa casa de praia? E a loja? Você vai fechar justo no dia de maior movimento? Faço qualquer coisa por você, meu amor. Qualquer coisa. Ela chegou a aceitar, mas logo depois ela resolveu adiar porque ela achou melhor que eu trabalhasse no feriado. E o que aconteceu? Eu fui até a casa dela para fazer uma surpresa, para entregar flores. Eu não te devo satisfação, eu vim aqui. Quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que ela Se deu mal, viu? tinha ido para Santos com os nossos filhos. Se sim, são a verdadeira família dela. Meu mundo caiu. Eu percebi que mais uma vez ela tinha mentido para mim. E depois disso, vocês conversaram? Por várias vezes eu tentei conversar com ela, mas ela insistia em não me ouvir. Nós discutimos. E eu enlouqueci. Eu saquei a arma Isso, Ricardo. e apontei para minha cabeça. Que isso, Ricardo? O senhor ia se matar por ela? Queria mostrar o quanto eu a amava. Eu vou me matar. Eu vou me matar por sua causa, Cláudia. Por sua causa. Depois de ouvir o depoimento do réu, é a vez de Danilo ser interrogado. A principal testemunha do assassinato de Cláudia, e que também fora vítima do pai, conta sua versão no tribunal. Senhor Danilo, qual era o seu relacionamento com o seu pai? Péssimo. Trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, falava besteira e batia na minha mãe, sim. Quando era moleque eu tinha medo dele. Eu fui crescendo, fui ficando forte e vi que eu podia encarar. Fazia isso para defender minha mãe. E as brigas eram só com a sua Não. mãe? Ele brigava comigo e com a Marizinha, assim, por causa de algum namoradinho, alguma coisa. E o que aconteceu no dia do crime? Eu lembro que a gente tinha acabado de voltar de viagem, minha mãe. Eu tinha ido pro quarto arrumar minhas coisas, o tio Lúcio tinha ligado falando que ia passar em casa e a Marizinha não tava. Eu não imaginei que meu pai pudesse estar em casa. E foi aí que o senhor escutou o tiro. Não. Primeiro eu escutei minha mãe gritando. E depois eu corri pra ver o que tinha acontecido. E ele tava com uma arma apontada pra ela. Ele atirou nela, depois atirou em mim. Ele atirou no peito dela. E quantos disparos foram efetuados por seu pai? Acho que uns 4. Pegou em mais alguém? Ele atirou na direção do tio Lúcio, mas não pegou.
Sem mais perguntas, meritíssimo. Com a palavra, a defesa. Senhor Danilo, a perícia não encontrou marcas de bala na parede, nem o projétil. Eu estava deitado no chão com um tiro. Sim, mas como ele fez isso? Se ele tinha atirado contra sua mãe, a seguir contra o senhor e depois contra a própria cabeça. Disseram ao senhor que o seu pai tentou se matar. Eu não sei. E depois saiu atirando? Eu estava com um tiro. Sim, mas o senhor sabe vir aqui acusar de que ele tenha atirado contra o seu tio. Por quê? Sabe que isso agrava a pena. Porque além da tentativa contra o senhor e a consumação contra a sua mãe, ele responde também pela tentativa contra o seu tio. Você acha que estou preocupado? Esse cara matou minha mãe, eu quero que ele apodreça na prisão. Após deixar claro o que sente por Ricardo, Lúcio responde às perguntas da defesa, que quer esclarecer a suposta tentativa de homicídio de Ricardo contra ele. Senhor Lúcio, o que aconteceu depois que Ricardo atirou contra Danilo? Bem, quando eu cheguei na casa, eu já tinha escutado os 2 tiros. Aí eu entrei e vi minha irmã Cláudia caída. O que você está fazendo, Ricardo? E o Danilo também. Nessa hora, o Ricardo apontou a arma pra mim. E o resto eu não lembro direito. Aquele canalha transformava a vida de todo mundo no inferno. Mas não era ele que pagava todas as contas? Que dava à sua irmã uma excelente condição de vida e aos seus sobrinhos? Sim, daí? Ele transformava a vida de todo mundo no inferno. Exigia demais dos meninos. Mas o senhor não acha que é dever de todo pai exigir o melhor dos seus filhos? Sim, eu acho. Mas não do jeito que ele fazia. Isso não. Sr. Lúcio, quantas línguas falava o seu sobrinho? Como assim? Eu quero saber se ele fez algum curso de línguas. Quero ter uma ideia da sua formação escolar. Danilo estudou inglês, espanhol. Agora está se preparando para entrar na faculdade. Bom, então o jeito do seu cunhado deve ter ajudado muito na educação do Danilo. Ou não? Sim. Apesar dos protestos da promotoria, a defesa consegue fazer com que Ricardo volte a depor. O senhor tinha uma amante? Não, de jeito nenhum. Eu amava demais a Cláudia. Eu não poderia jamais trair a minha esposa. Eu tinha muito orgulho dela e da família que construímos juntos. Apesar das brigas e dos familiares dela não me suportarem. E por que o senhor tentou se matar? Eu volto a perguntar. Porque eu não consigo entender o seu motivo, senhor Ricardo. Eu não podia viver em um mundo sem a minha mulher e a minha família. Nas alegações finais, a promotoria reforça a tese de que Ricardo matou Cláudia de maneira premeditada e que desde o primeiro momento queria acabar com a vida do filho, além de atirar contra o cunhado Lúcio. É pedido o agravante do crime, por ter sido cometido contra a família e pela dificuldade de defesa da vítima. Já a defesa argumenta que Ricardo não atirou contra o cunhado e que estava lá, no dia do crime, para se suicidar na frente de Cláudia e provar seu amor incondicional. A fatalidade do ocorrido se deu por conta da relação conturbada da família e do calor das emoções. Se o júri acatar a tese da acusação, a pena pode ultrapassar os 20 anos de reclusão. O que vai acontecer com Ricardo?